Ei, você mesmo, você vive por condições ou você vive por decisões? Eu quero dizer a você que o mundo é governado por quem decide. Quem toma decisões são as pessoas que lideram. E aí, me diz, a condição da sua vida domina você para que você tome decisões ou as suas decisões são tomadas de outra forma? E aí, live da madrugada na área. Mais um dia, hein? Poderosíssimo. Cada dia uma energia mais poderosa contagiando o ambiente aí do seu lar, do seu trabalho, onde quer que você esteja me acompanhando. Pode ser que você não esteja aqui ao vivo, né? Mas eu sei que você vai ver depois, vai ficar no feed, né? Daí você clica lá e daí você vai aprender um pouquinho. Todos os dias trazemos um pouquinho de ensinamento, aprendendo. Sabe como é que é, né? Aprender todos os dias faz bem. Tudo bom? Boa noite. Como vai? Estamos começando a live. Estamos falando sobre o poder da decisão e o poder da condição. Como as condições dominam a vida das pessoas. E é disso que se trata, né? Todos os dias uma condição e uma decisão nova. Mas eu tenho certeza que você decide mais do que você coloca as condições na frente. Ah, mas por que colocar a condição na frente? Por que decidir mais? Não, fique tranquilo. Isso não é para você. Alguém está decidindo e cuidando da sua vida. Seguinte. Grande pergunta que não quer calar. O que fazer? Essa é uma das perguntas mais poderosas que tem. O que fazer? Quando você descobre o que você vai fazer da sua vida, você descobre o caminho pelo qual você vai entrar na jornada. Imagine que você tem vários comos, e daí esse como é o como fazer aquilo que você decidiu fazer. E daí tudo que você fizer vai acontecer de forma intencional. E você vai começar a fazer coisas na sua vida sem perceber. Aquilo que você deseja vai começar a acontecer. Boa noite. E é disso que se trata. Quando a gente começa a decidir o que vai fazer. Porque a palavra fazer, ela é muito poderosa. Porque a grande maioria da população, ela não sabe o que fazer. Porque ela está perdida. Lembra que a gente falou ontem dos 2% da população? Que 98% da população está dominada, é alienada e deixa a vida me levar. E 2% é quem acorda, quem estuda, quem aprende todos os dias e não vai ser dominado. Vai estar do lado de quem domina, vai ditar as regras, vai melhorar esse mundo para deixar o mundo melhor para as pessoas. E é disso. Então você que está me ouvindo, você já decidiu o que você vai fazer? Porque quando você decide o que você vai fazer da sua vida, é diferente do que você vai ser. Lembra que nós falamos com o professor no colégio, pergunta: o que você vai ser quando crescer? E está errado. Por quê? Porque é o que você vai fazer quando crescer. E daí quando você decide o que você vai fazer, o que acontece? Você tem que colocar e traçar as metas e objetivos. Como eu vou fazer aquilo que eu decidi fazer? E quando você decide fazer aquilo, as coisas são poderosíssimas. Elas começam a acontecer na sua vida. O universo começa a conspirar. Deus começa a te ajudar. Você começa a caminhar. E é disso. A vida todos os dias nos mostra caminhos. E daí nós temos que fazer o quê? Caminhar. Temos que entrar no caminho e caminhar. O mais difícil que tem é você
decidir o que fazer. Então, a grande lição de hoje é o que fazer da minha vida. O que fazer com a minha vida. Quando você decide o que fazer, a tua vida fica muito rica, porque você decidiu aonde você vai chegar. Você decidiu qual é a mira que você vai atirar. As coisas começam a ficar mais claras na sua vida. E você pode perceber, diante de tudo que nós estamos falando aqui, que uma coisa é linkada à outra. E quando você decide uma coisa, parece que os conceitos das outras informações que você já tem começa a chover na tua vida. Isso mesmo, tomando uma direção. E daí a grande pergunta é essa: depois que você decide o que fazer, você decide como fazer. E quando você decide como fazer, você começa a viver a tua vida sem uma mudança drástica, e tudo que você faz na sua vida tem uma intenção, que é a intenção de atingir o objetivo que você traçou, que é o que você vai fazer. Então, eu vou num curso porque eu vou aprender tal ferramenta e isso vai me ajudar para que eu chegue aonde eu desejei, aonde eu falei, eu vou fazer tal coisa. A Ana, por exemplo, a gente falou outro dia, ela falou que vai ser palestrante, vai ser educadora. Então ela está trabalhando para isso, só que ela não deixou a vida dela. Ela continua fazendo as coisas dela e dentro das coisas dela, ela vai fazendo outras coisas para atingir o que ela decidiu fazer. E isso é o que a gente tem que fazer, não precisa largar tudo. Você pode, em determinado momento, que já estiver engrenadas as coisas, você decidir e não deixar alguém decidir por você. Então, é disso que se trata. Você tem que saber o que você vai fazer. Você tem que ter o teu alvo. E quando você tem isso, tudo que você fizer, tudo, até quando você está na tua casa, vai na padaria buscar um pão, você começa a pensar se aquilo que você vai fazer tem sentido em cima do que você vai fazer agora. Eu vou acordar mais cedo, tem sentido? Eu vou dormir mais tarde, tem sentido? Eu vou ler um livro, tem sentido? Eu vou fazer exercício, tem sentido? Em cima daquilo que eu projetei que eu vou fazer? E a vida é isso, né? A vida, quem não decide o que vai fazer, alguém vai decidir por você. Então é muito poderoso o ensinamento quando você entende que o poder da decisão é teu. Não deixe as condições levarem você a decidir tal coisa, porque às vezes as condições não são favoráveis para aquilo que você desejou. O fazer é um desejo, é uma vontade, e as condições você que cria. Lembra da aula que nós falamos outro dia entre o poder da condição e o poder da decisão? Que a condição ela não pode governar a minha decisão, e a minha decisão não pode ficar dependente da minha condição, e quem está no comando da condição e da decisão sou eu. Quando eu entendo isso, as coisas começam a caminhar de forma mais clara ainda. Isso aí, Ana, que não perde mais tempo depois que se decide o rumo que tomar, né? Quer pior coisa que o arrependimento. Sabe o que eu aprendi esses dias, Ana? Que quando você está no caminho e você entendeu aonde você vai chegar, mesmo que você queira desistir, o teu corpo ele não aceita, porque ele entende que você já prendeu aquilo e ele não consegue regredir, a não ser que você entre numa situação muito grave de você tentar regredir, mas regra geral o corpo ele vai para frente, ele estagna, vai para frente,
para regredir você tem que trabalhar muito. Então se você aprendeu aquilo e está indo e parou por algum momento, logo o GPS vai te encaminhar. Lembra que a gente fala do GPS? Então, a pior coisa é o arrependimento. Arrependimento é uma questão da nossa mente. Tem dias que a gente está mal, é natural. Os hormônios estão baixos, você não fez exercício, recebeu uma informação ruim, e daí isso daí acontece, é normal. Veja bem, a mesma situação que coloca você numa autoestima elevada é a mesma que coloca em baixa. Agora, vai depender de como você vai direcionar a tua energia, porque quando a gente está mais em baixa é a hora que a gente está mais forte. Ah, mas como você sabe disso? Pô, quantas experiências eu tive, quantas pessoas eu conversei sobre isso. A hora que a gente está fazendo um projeto e a gente está desanimado e quer desistir, não desista. Você tá, sabe quando você deu aquela alavancada e parou e você não consegue subir? Por que você não consegue subir? Porque você chegou no máximo de pique. Você precisa do quê? De uma ferramenta nova, de uma energia nova, de uma noite de sono para dar uma luz para você. E é disso. A gente não pode desistir. Tem que saber continuar sempre. E quando eu falo isso com vocês, eu estava lendo a palavra e fala numa das passagens de Mateus, quando Jesus estava no deserto caminhando, ele estava cansado, com fome, com sede, e o diabo conversando com ele, tentando iludir ele, e falou o seguinte: sabe essa pedra, transforme ela em pão então. Ele falou, nem de... Está em Mateus... transforma essa pedra em pão. Nem só de pão vive o homem. Então é muito poderoso quando você pega o ensinamento e você traz para a tua vida, e daí você começa a aplicar. Então todos os dias você aplica um pouquinho mais. E é disso, né, que a gente fala, né? Quando a gente fala de fazer coisas, de estar numa jornada, num caminho que você definiu para a tua vida, para melhorar de vida, né? Ou para tentar se encontrar, porque muitas das vezes as pessoas estão dentro de um problema e é muito difícil você sair desse problema. Entrar é fácil, sair é difícil. E quando você quer sair, parece que acontece alguma coisa e dá uma patinada. E não pode, né? Então quando eu falei para vocês o seguinte, ó, livro de hoje, e a gente vem falando do fazer, né? E como que é poderoso isso, porque eu comecei a ler aqui, ele começa a falar de Salmos, e hoje é o 25, 4, 5. E ele fala o seguinte: mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. E a primeira parte, logo que o autor do livro ele vem falando sobre o que a gente está falando. Ele fala o seguinte, ó: já se perguntou alguma vez por que você faz o que faz? Essa pergunta parece redundante, mas é fundamental. Já se perguntou alguma vez o porquê você faz o que faz? Lembra que nós falamos agora 2 minutos atrás o que fazer da minha vida? E daí o livro, ele vem trazer ensinamento, né? Parece que é coincidência, né? Acontece alguma informação que eu recebo, e daí eu processo ela e falo, não, isso aqui é importante, vou falar hoje. Daí eu abro o livro aqui e eu falo assim, puxa, o que aconteceu de dia está aqui. Então já se perguntou alguma vez por que você faz o que faz? Me diga, você já se questionou alguma vez se você faz o que faz e por que você faz o que faz? Daí ele vem falando, existe um propósito no que você faz. Tudo que você faz tem um propósito, tudo. Uma motivação correta. Você luta diariamente, trabalha, estuda, tudo isso por um objetivo.
qual tem sido a sua força motriz. Você deve ser movido por algo. É preciso existir um motivo para você todos os dias se levantar da cama e fazer tudo o que faz. Caso contrário, você está tendo somente uma sobrevida ou conduzindo a vida a uma direção errada. Não, você está conduzindo a vida a uma direção certa. Por quê? Porque você tem um propósito. Você todos os dias está aqui aprendendo com a gente. Porque não é você que aprende aí desse lado da tela. É eu que aprendo aqui também. Porque quando eu falo com você, eu estou aprendendo. Tem a teoria do professor. Quando eu explico, eu ensino, eu aprendo. Então, todas as vezes que eu estou aqui falando com você, eu estou sendo um aluno, porque eu estou aprendendo, eu estou aplicando, eu estou tendo insights. E esses insights são... Puxa, não vou nem falar... É a coisa mais poderosa que tem, porque você coloca na tua vida e depois você aplica no que você precisa. E quantas vezes nós aplicamos o que aprendemos todos os dias? Eu volto a perguntar para você, né? Já se perguntou alguma vez por que você faz o que você faz? Se você não perguntou, eu vou te dar uma dica muito poderosa. Primeiro você pergunta, olhando pro espelho e para você. Depois você vai fazer diferente. Você vai fazer assim, ó. Você vai pegar um papel, uma caneta e você vai anotar. Por que que eu faço o que eu faço? E daí você tenta achar 5 respostas. 5. Ache uma resposta. Depois fala, não, agora tem que achar outra. Você não tem ideia o poder disso. E se você tiver a oportunidade e você fizer isso, eu gostaria de saber. Eu te dou um feedback depois. Pode mandar no meu direct ali, falar, Ricardo, sobre isso eu acho isso. As minhas respostas são essas. O que você acha? Eu vou te dar uma resposta. Pode escrever lá que eu vou te dar uma resposta do que eu acho. Eu acho muito bacana quando você faz a reflexão sobre o assunto. A gente cresce com isso. E eu tenho certeza que esse tipo de mensagem vai fazer você crescer. Enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto pai, mãe, filho, tio, parente, amigo, enfim, conta tudo. Daí ele vem trazer uma experiência da vida dele, né, o autor. Ele fala o seguinte: quando jovem, ainda com muitos sonos, sono, quem está com sono aqui sou eu acho. Estou lendo sonos. Enfim, quando jovem, ainda com muitos sonhos, ingressei na faculdade de economia. Eu queria ser um gerente bancário. Contudo, quanto mais eu caminhava rumo a esse sonho, mais distante ele ficava. Como assim? Era o meu sonho, não o projeto de Deus na minha vida. No final da faculdade, tranquei, comecei outra faculdade e fui estudar teologia. Então, o autor, o sonho dele era fazer teologia e ele foi fazer economia. Daí, no meio da faculdade, ele falou assim: o que eu estou fazendo aqui? O que eu vou fazer? Lembra a primeira frase que a gente falou agora há pouco? O que você vai fazer? E ele fez o que? O que eu vou fazer? Ele foi fazer teologia, abandonou a economia. Por quê? Porque era vontade de Deus. A vontade dele era essa também. Ele foi fazer outra coisa para agradar outra pessoa. Então o texto bíblico de hoje enfatiza que Deus nos mostra seus caminhos e nos ensina suas veredas. É Ele quem nos guia com retidão e nos ensina a viver melhor. É Ele que nos ensina a viver melhor. Quem? Deus. Ele fala com a gente. De alguma forma Ele fala com a gente. Nem se for para usar
a minha pessoa para falar com vocês, mas Deus fala com todos. Está na Bíblia que você é imagem e semelhança dele. Então, você é filho. E o filho pode conversar com o pai, pode perguntar com o pai, pode... Pô, com o pai pode tudo, né? Ele está aí para nos abençoar, para nos ajudar. Então, quando você quiser, peça, não tenha medo, ele é o melhor amigo, porque você não pede nada para quem é teu inimigo e para quem está longe de você. Você só pede algo para quem está perto, para quem é teu amigo. E ele aqui, na palavra de hoje, ele disse: eu vou fazer a vontade de Deus. Ele largou a faculdade de economia, foi fazer teologia. E é disso que se trata. Então, a pergunta que vocês vão responder em casa, hein? Já se perguntaram alguma vez, olhando para o espelho, se você faz o que faz, é o que você quer fazer? Vamos lá, Ana. Sou prova aviso que muitas vezes Deus te usou, doutor, para abrir minha cabeça e motivar. Amém, Ana. Que Deus continue iluminando a sua vida e usando as pessoas para levar uma palavra e uma mensagem, porque nada mais bonito, abençoado do que isso, né? Olha só, ele usa das pessoas para levar a mensagem dele. E quantas vezes nós precisamos ouvir a palavra e não recebemos a palavra? É muito forte isso, né? E daí ele vem aqui hoje e dá a palavra ainda. Ele fala assim: o que você vai fazer? E daí ele fala o seguinte: se você decidir que você vai fazer isso, eu te ajudo. E daí ele te dá as condições para você decidir. E daí é aquele grande poder, né, que a gente falou, o poder da decisão e o poder da condição. Quando você decide, você pergunta para sua mente: quais são as condições que eu tenho para decidir isso? E daí a tua mente fala com você, ela fala o seguinte: pergunte para a decisão se ela decide dessa forma, que eu, enquanto condição, vou ajudar a decisão decidir da melhor forma, porque a hora que ela decidir o que fazer, você já decidiu. Porque ontem, no ensinamento que eu coloquei no Rios, você conta de trás para frente: 5, 4, 3, 2, 1. A hora que você decidiu contar, você já decidiu o que você vai fazer. E a vida é isso, né? Todos os dias nós temos que ter decisões. Temos que tomar atitudes e muitas decisões. A hora que você levanta, você tem a decisão de não levantar, continuar na cama, se espreguiçar, não colocar a roupa do trabalho e ir para a academia. Olha o poder da decisão. Só que antes de dormir, você falou para a tua mente: amanhã eu vou fazer isso. E você colocou o despertador para tal hora. Daí ele despertou, o que você fez? Você deixou o teu corpo ganhar de você. Daí eu digo e brinco com o pessoal, eu falo assim: você está perdendo por uma coxinha. Por quê? Porque o teu corpo está dominando a sua mente. Quem manda no seu corpo é a sua mente. Você esqueceu disso? O corpo é a ferramenta que nós temos para manifestação. E como que você vai se manifestar deitado, sem fazer nada? Ah, mas eu tenho muito problema. Levanta, lave o rosto, escove o dente, sai de casa. Vai resolver o seu problema. E é disso que se trata. Quando você decide o que fazer. O mais difícil de tudo, né, Ana? É decidir. Porque quando você decide o que fazer, é muito poderoso, né? As coisas começam
a canalizar para você, começa a vir um monte de informação, um monte de pessoas, começa a surgir ideias na tua mente, e daí você começa a entrar no caminho, começa... Pô, não tem nem o que falar, né? Que é tanta coisa boa que acontece, mas primeiro tem que fazer o quê? Decidir. Só decida. Eu vou fazer isso. E daí você decidiu. O poder do fazer é esse. Você não faz nada se você não decidir. Ah, eu vou tentar fazer isso amanhã. Não! Quem tenta não faz. Você vai testar fazer isso amanhã. E se der errado, você vai testar de novo. E se der errado, você vai testar de novo. Sabe por quê? Porque quem testa elimina um erro. Quem testa ganha uma experiência. Quem testa não percorre o mesmo caminho. E quem testa vai conseguir. Porque você é dono da experiência depois de testar a experiência. Quantas vezes na vida da gente nós queremos fazer algo e não temos coragem de iniciar isso? Daí quando nós iniciamos, e daí vem a experiência, e daí você pensa com você fala assim, caraca, não acredito, era só aquilo. Daí você vai lá e faz. Daí esses dias eu estava aqui em casa conversando com a minha esposa, e ela falou assim, Ricardo, você está na rede social, você está começando a fazer, qual é o produto que você colocou? Eu falei, não, só estou falando. Ele falou assim, não, se você não testar esse conhecimento que você tem, como as pessoas vão conhecer você? A live só chega até você quem está perto de você. Agora, quando você coloca algo do que você fala, do que você transmite, que é o teu propósito, você encapsula isso, você vai chegar em mais pessoas. E daí se você fala de Deus, fala da palavra, quer dizer que isso que você fala vai chegar em mais pessoas. Enfim, aquilo me incomodou bastante. Falei, pois é, né, você tem razão, não tinha pensado nisso. Enfim, e o não pensar nisso é porque você está dentro da jornada. Daí tem que aparecer uma pessoa para te dar uma chacoalhada e falar assim, Ricardo, isso aqui faz parte da jornada, tá? Não esquenta não, vai acontecer. Enfim, mas é isso. Falamos aí do livro, do dia 13, falamos de Salmos, falamos do poder do fazer, falamos das coisas, e os ensinamentos vêm todos os dias, né? Então quero agradecer a presença de vocês. Conseguimos aí mais um dia. Revelo para vocês, sabe? Eu estava bem cansado. Eu cheguei mais cedo em casa, comecei a estudar, tomei um banho e fiquei esperando dar o horário. E daí eu falei assim, Senhor, me dê força, porque tem dia que a gente está cansado. E daí você fala assim, pô, mas você está no propósito. Daí eu falei assim, não, deixa eu já rascunhar o que eu vou falar, porque eu já tinha em mente aquilo que eu vivi. E daí eu falei assim, não, agora eu vou conversar com o pessoal. Mas é isso, quero agradecer a todo mundo. Vamos fazer uma... Ah, não, antes da foto, vamos fazer o boot, hein? Ó, as meninas, mão na cintura, posição de Mulher Maravilha, lembra? Os meninos, vamos lá. Esses homens que estão aí, mão na cintura, posição de super-homem. Depois pode fazer assim, né? Mas agora não. Agora é aqui, ó, posição super-homem. Respirando. Pai, a Ti rendo graças porque o Senhor é bom e sempre me ajuda. Obrigado por me dar força e energia por vencer mais esse dia. Quero que o Senhor abençoe todas as pessoas que estão nessa live e todas as pessoas que estão nos seus lares com as suas famílias. Que o Senhor jogue a sua chaga e o Senhor abençoe essas pessoas. Que esse dia seja tão abençoado quanto todos os outros. E que essas pessoas que estão com medo de decidir, elas decidam hoje. Decidam fazer algo que vai prosperar a vida delas e vai abençoar outras pessoas. Já é. Vamos lá então? Vamos tirar a foto, pode ser?
Então, é disso, né? Uma boa noite para vocês. Que Deus ilumine todos